Perfeito. Bom, pessoal, então, muito bom dia. Vamos fazer aqui nosso início oficial da nossa oficina com a lendária Marina Colasanti. Acho que é um momento que muita gente esperava, né? E fico muito feliz de que esteja se realizando agora, né? A nossa oficina de escrita criativa, a 5ª edição, né, está indo com muito sucesso, né? Estão grandes nomes colaborando, pessoas do Brasil todo, até de fora do Brasil, né? Sabemos aqui agora da presença do Canadá, né? Muita gente da Argentina, algumas pessoas de Portugal, né? Muita gente de São Paulo também. Então, a oficina está realmente aí sendo internacional, né? Talvez até universal. Sabe-se lá, né, se existem antenas aí nos outros planetas para ouvir essas pérolas de sabedoria que vamos ouvir aqui hoje. Bom, gente, dito isso, eu gostaria de apenas acrescentar que a nossa oficina de escrita criativa, ela advém de um projeto que foi aprovado pela Secult Goiás, com recursos da Lei Aldir Blanc, né, geridas pela Secretaria Especial da Cultura do Ministério do Turismo do Governo Federal. E hoje, né, com a presença muito mais do que especial, a nossa queridíssima Marina Colasanti, e vamos ouvi-la. Marina, por favor, fico muito feliz de recebê-la aqui. Então, receba o meu abraço, nosso abraço, o abraço de Goiás inteiro, um abraço do tamanho do estado para você. Bom dia a todos. Lamento não ter comparecido à oficina anterior, mas eu tive um problema de e-mail e não pude participar, fui impedida de participar. Não vou ler o que eu tinha preparado, porque tomaria 1 hora ou 35 minutos, e prefiro passar logo para... vou ler só um pedaço. A leitura é um processo cumulativo. Por isso é tão importante começar a ler cedo. Um livro acrescenta significado ao livro que antecedeu e ao livro que leremos depois, formando a larga rede de significados e de pontos de vista diferentes que enriquecem qualquer leitor. A leitura é viajante como um tapete voador. Dá a conhecer outros mundos, outras culturas, outras formas de sociedade. Mistura de um livro a outro, passado e presente, nos leva através dos séculos como se tivéssemos asas. Ler ensina a escrever. Façam perguntas, não me importo se me interromperem. Não será um curso de eu sozinha. Espero que seja um curso interativo. Mas, para isso acontecer, vocês têm que interagir comigo. E não só comigo, prefiro que interajam uns com os outros. Só assim, nosso curso terá um resultado colaborativo. Reparem que eu disse nosso, porque esse curso não me pertence, pertence a todos nós. E passo a comentar os contos. Marina, o escritor Cristiano Devera levantou a mão, acho que ele quer fazer uma pergunta, alguma observação. Cristiano, quer comentar? Sim. Bom dia a todo mundo, bom dia, Marina. Eu gostaria de saber qual foi o contexto que você escreveu o Prova de Amor, que é um dos seus textos que eu mais gosto. Não sei que texto é esse, é uma crônica? É um mini-conto. Os meus livros de mini-contos são todos temáticos. Pertence ao livro Contos Amorajados. Tem um microfone aberto aí, Maria de Fátima. Hã? É outra pessoa.
Está com o microfone aberto. Contos de Amor Rasgados, escrevi porque a temática de amor me era familiar, porque eu escrevia para a revista Nova e estava muito familiarizada com o tema amor. Mas quando comecei a escrever o livro, percebi que eu não era nada familiarizada com o tema do amor, porque o amor era muito adocicado, muito cheio de glace, I Love New York, cheio de corações, as pessoas fazem coração assim, para quem não sabe quem é. Então, tive que voltar a ler todos os meus livros que eu havia lido anteriormente, e fiz uma pauta, porque sempre, quando eu faço um livro, seja de mini-contos, seja de contos, eu faço uma pauta, porque preciso estabelecer que colunas sustentam o tema. E eu fiz essa pauta e aí pude trabalhar o tema. Foi assim que eu fiz esse livro de mini-contos, Contos de Amor Rasgados. E reparem que o título tem um jogo de palavras. Contos de Amor Rasgado pode significar rasgado de amor ou contos de amor rasgados, ou seja, atravessados de amor. Eu escolhi o título por causa disso, porque tinha esse jogo de palavras. Respondi a sua pergunta? Perfeitamente. E foi grande sacada do título também. Agora, eu posso ler o mini-conto aqui? Posso ler seu mini-conto? Sim. Eu coloquei ele aqui nos comentários, mas, enfim, está aqui, prova de amor. Meu bem, deixe crescer a barba para me agradar, pediu ele. E ela, em um supremo esforço de amor, começou a afiar dentro de si e a laboriosamente expelir aqueles novos pelos que na pele fechada feriam caminho. Mas quando, afinal, a doce barba cobriu-lhe o rosto e com orgulho expectante entregou sua estranheza àquele homem, você não é mais a mesma, disse ele. E se foi. Não lembrava desse mini-conto. Escrevi 4 livros de mini-contos. Não posso lembrar de todos. Ana, Silêncio da Alma, de Luciane Monteiro. Ana não gostava da palavra azar. Nunca dizia que era azarada para não atrair mau agouro. Ultimamente, porém, usava palavras mais nocivas que azar, como desgraça, miséria, demônio. Praguejava dia e noite. O cliente mal educado, a máquina que não funcionou, o novo emprego que não deu certo. Não somente isso, blasfemava. Virou um poço de amargura, gritando agruras a um Deus no qual nem acreditava. Me deixe em paz, urrava olhando para o céu. Perdeu a fé na humanidade também, desligou a TV para não ver os horrores cotidianos, trancou-se no seu mundo, murmurando pelos cantos. Deixou de acreditar em si mesma, deixou de sonhar e, por fim, se colocou no modo automático. Não era diferente de muitas outras Anas que andavam se arrastando por aí
nos dias difíceis da vida, trabalhando no almoço para comer na janta, pagando o cartão hoje para liberar o crédito da dívida de amanhã. A dor de cabeça noturna aumentou para manter o marido longe e um cisto foi o pretexto para evitar a gestação. Perdeu o gosto da vida, já tão destemperada. Perdeu a sede do mar e de amar de que já não se lembrava. Amargou. Cuspiu nos sonhos que esmagou na mente cansada, perturbada por pensamentos ensandecidos. Pensou que se enlouquecesse cessariam as vozes que buscavam uma razão para um mundo que considerava injusto. Mas enlouquecer também não era fácil, de modo que todo dia madrugava para a labuta, pregava o transporte público, enfrentava o ardor da narina de encontro com o trabalhador suado. Na roupa de lojas, roupas finas onde trabalhava, as mulheres, madames de nariz empinados, saíam cheias de sacola. Às vezes deixavam pares de sapato espalhados. Não gostei de nada. Traz outro par. Traz outra cor. Por que demorou? E levantavam a sobrancelha. Demorei? Vá para o inferno, vaca dos diabos. Faça um bem para o universo e morra, dizia em pensamento. Nessa hora, sim, só os olhos falavam rapidamente, olhos diabólicos, mas os lábios eram obrigados a sorrir. Estava cansada de si e do seu ódio, e do seu cargo, e do desespero de viver. Estava tão cansada que resolveu meditar. Sim, viraria zen antes de enlouquecer, decidiu. Por 5 minutos, conseguiu ser zen, isso até perder o trem. Praga, murmurou. Por quê? Por quê? Por quê? Perguntava ao universo, mas não havia respostas. Silenciou de novo, fez respirações profundas, meditou, procurou um guru, fez mapa astral, vestiu roupa de cores alegres. Mentiu para si mesma que as coisas dariam certo, mas a mente já estava viciada e negava tudo. Eu vivo em harmonia com o universo. Vive não. Eu sinto-me comigo mesma. Sente nada. Tenho riqueza. As contas estão vencendo. Tenho harmonia. A cliente te chamou de incompetente. Sou feliz. Com essa cara de acabada? E assim, seu eu positivo digladiava com seu eu negativo, dia e noite. Inferno! Gritou, já se abaixando para pegar o celular que derrubou no chão. Pouco antes de ser atropelada por um ciclista e bater a cabeça no asfalto. Ana silenciou para sempre. Silenciou em seu mundo. Os ferimentos do corpo foram tratados, restando apenas algumas cicatrizes. Já os ferimentos da cabeça deixaram sequelas. Lá no sanatório para onde foi conduzida depois, o olhar era sempre parado, mas não sem vida. Os olhos miravam o nada, às vezes se apertavam, outras
as sobrancelhas se erguiam surpresas. Não se sabe se a mente tinha finalmente rompido a barreira da sanidade. Talvez ela apenas desejasse o silêncio do mundo. Começa de uma maneira, Luciano, e prossegue e termina de outro. A pessoa enlouquecer não tem consistência para um conto. Daria um romance se o Dostoiévski escrevesse, mas porque já escreveu vários sobre a loucura. Mas um conto tem que ser exato, preciso, surpreendente. Um conto não pode ser sobre uma pessoa que enlouquece, que pragueja. E não está dito que ela perdeu o celular na rua. A pessoa se surpreende porque acha que ela perdeu em casa e se surpreende quando ela foi atropelada por um ciclista. Gritou já se abaixando para pegar o celular que derrubou de novo no chão. Pouco antes de ser atropelada por um ciclista e bater a cabeça no asfalto. No chão, parece que é dentro de casa, que é piso. Faltou dizer que ela estava na rua. O leitor se surpreende quando ela é atropelada por um ciclista. Um milagre. Gustavo Guimarães. Está aí, Gustavo? Todo aquele silêncio em que ele se convertera só podia significar uma coisa. Ele estava magoado. E, claro, ela sabia muito bem por quê. Mas o que poderia ter feito? Óbvio que não ia deixá-lo com tia Margarida para torrar no shopping o que gastaria com a viagem. Que besteira desse menino! Agora estava ali à sua frente, fazendo de conta que ela não existia, tentando esconder-se atrás do celular e das lentes grossas que então refletiam o carrinho intrépido, tentando se safar de pequenas explosões. Pelo menos ele escolheu o assento oposto ao sentido do trem. Embora, de certo, agir assim por puro automatismo, sem que lhe ocorresse naquele momento a lembrança assustadora da mãe empalidecendo e ameaçando botar os bofes para fora, a simples visão da paisagem que se afastava rapidamente. Uma bebida agora cairia bem, ela pensou. Olhou para trás buscando o garçom e viu um moço de feições ameríndias em seu uniforme de filme de James Bond, servindo brunch a um senhor alto e ruivo. Sentada à frente daquele senhor estava uma garota de cabelos também avermelhados e que, surpreendida,
procurava agora desviar os mesmos olhos que até há pouco dividiam a atenção entre o garoto míope e o seu joguinho do celular e uma Moleskine no qual se dedicava a registrar sabe-se lá o quê, mas com muita atenção, como se tomasse nota de uma mensagem cifrada em código Morse. Até que, enfim, o Burradinho havia comido o cheesecake, certamente colocando toda a sobremesa na boca de uma vez só, como faria com o quindim, pouco importando se tratava de uma iguaria sagrada ou de um doce ordinário. Vendo o garçom afastar-se na direção do bar, decidiu ela mesma pegar a bebida. Seguiu o corredor do trem, que parecia ter saído de um filme do Velho Oeste, com a madeira polida, tecidos finos e latão cintilando para todo lado, sentindo sob os pés o sacolejo incessante e ruidoso do vagão. Pocotó, 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 xiii! Ao voltar equilibrando a taça de champanhe, viu que o homem ruivo também tinha diante de si uma caderneta onde parecia tomar nota sobre o conjunto de casebres de adobe que acabava de observar pela janela. Também notou que a garota, cujos cabelos ruivos e cheios lhe davam o aspecto de uma daquelas entidades nórdicas pintadas por pré-rafaelitas, ocupava-se em desenhar com surpreendente destreza uma espécie de macaco que segurava com as duas mãos peludas e algo desajeitadas um celular, para o qual se dirigiam os dois maníacos ali, diminuídos pelas lentes dos óculos, a ponta da língua entorpece reforçava na criatura um quê de juvenil. Lembrou-se do vídeo que a impressionara, aquele dos macaquinhos que conviviam com famílias asiáticas e, em algumas regiões selvagens e remotas do Bornéu ou Macau, não importa. Aconchegada entre as flores de um edredom de chita ou de uma fada barata, no interior das casas onde passavam a fazer parte da família, os macaquinhos acompanhavam atentos e mesmo interessados as imagens a que assistiam ou simplesmente iam passando com um movimento ligeiro da patinha. Era surpreendente como até hoje os macaquinhos são muito espertos e até geniais. Não demora e quando menos esperamos, eles nos terão alcançado. Afinal, não seria esse o destino que nos espera a todos, o retorno à unidade? Pensou isso e olhou para o filho, mentalizando um homem reverberante. Ele estava decidido a não dirigir a realidade em sua volta, mas também por cansaço ou por puro tédio, acabou se distraindo e deu de cara com a montanha que agora se afastava para dar espaço ao pasto verdejante que se espraiava sob o céu escuro. De súbito, ocorreu-lhe uma ideia, um tanto quanto perturbadora, de uma paisagem cenográfica onde atores circulavam no campo em seus trajes inverossímeis, absorto numa atividade sem sentido,
que logo abandonariam assim que o trem alcançasse uma distância segura, retomando eles o comportamento descontraído, já sentados em caixotes ou nas pedras de vidro, nas pedras de fibra de vidro, para fumarem ou prosseguirem com a partida de canastra. Por pouco não ouviu, não saltou da poltrona quando viu o raio atingir em cheio uma vaca malhada. O clarão não lhe permitiu vê-la tombar e aguardou o ponto já indistinto no pasto erguer-se como por milagre. Tem uma absorção, observações a fazer. Esse conto faz muitas referências a filme com seu... faz detalhes que não são necessários para alcançar o cerne do conto. Aliás, todos vocês fizeram detalhes impeditivos, desnecessários para alcançar o cerne do conto. Como eu já disse, um conto precisa ser exato, limpo, objetivo, para alcançar a essência do conto, da história que se quer apresentar. Viu o moço, olhou para trás buscando o garçom e viu um moço de feições ameríndias em seu uniforme de filme de James Bond. Tudo isso é desnecessário. O moço de feições ameríndias em seu uniforme de filme de James Bond é tudo desnecessário. O cheesecake não se trata de uma iguaria sagrada. Não é sagrado o cheesecake. Vende em qualquer restaurante, em qualquer doceria. Não é uma sobremesa sagrada. Não é uma iguaria sagrada. Marina, uma pergunta. Nestes casos, como que nós podemos identificar algum detalhe que pode ser fundamental para, por exemplo, estabelecer a personalidade do personagem? Por exemplo, digamos que esse personagem ele queira se parecer com o James Bond, porque é um ícone cultural, aquela coisa toda e tal. Se fosse assim, poderia ter entrado, no caso? Se for um detalhe que vai somar na construção da personalidade do personagem? Eu tenho muita experiência como escritora. Corrigi o texto dos outros quando trabalhava em jornalismo. Então, tenho muita experiência para saber quais detalhes são necessários os detalhes têm que constituir a coluna de sustentação da história que se quer narrar. Você foi explícita? Sim. E, por exemplo, você acha que esses detalhes eles têm que constituir, por exemplo, a rima narrativa? Vamos supor, esse personagem ele usa um relógio porque ele viu num filme. Então, isso é citado. Então, lá na frente tem que aparecer de novo. Se o relógio for necessário para a história que se quer contar, fica. Mas se for dispensável,
sai. Perfeito. Pessoal, olha só, para quem que tiver perguntas, vamos aproveitar, né, a sabedoria, porque essa é a hora, né? Pode me interromper, pode fazer pergunta aqui. Não fiquem tão tímidos. Quiser. Tímido aqui basta eu. Basta levantar a mão, gente. Tem aqui no seguiu programa. no corredor do trem, que parecia ter saído de um filme do Velho Oeste, com sua madeira polida, tecidos finos e latão cintilando para todo lado, sentindo sob o pé o sacolejo incessante e ruidoso do vagão. Pocotó, 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 X é desnecessário, não tem que fazer o barulho. O barulho já está descrito. Sentindo sob os pés o sacolejo incessante e ruidoso do vagão. Não precisa, e também não precisa ter saído de um filme do Velho Oeste. No Brasil, trens foram desarticulados, foram banidos. O Brasil não tem uma malha ferroviária suficiente. Eu me lembro que eu ia a Friburgo num trem que parecia um filme de cowboy, mas tinha umas lanterninhas a gás, mas essa rede foi desarticulada. A locomotiva desse trem ficava na praça principal de Friburgo. Ao voltar equilibrando a taça de champanhe, nos trens brasileiros não se serve champanhe. Se serve... Não se serve Coca-Cola, Guaraná, água, com gás ou sem gás, mas nunca vi champanhe nem vinho seco, tinto ou vinho branco seco ser servidos nos trens brasileiros. Marina, vou aproveitar esse trecho para lhe fazer uma pergunta. Muitas vezes nós temos o desejo, a ambição de sofisticar nossos personagens. Você acha que esse exemplo, né, do personagem estar carregando champanhe e tal é uma estratégia de sofisticação do personagem que acaba não colando muito com o ambiente que ele está colocado? Você acha que é importante fazer esse balanço? A intenção de falsificar o personagem resulta falsa para o leitor. Um personagem falsificado engana o leitor menos avisado, menos experiente, como os livros de mistério, que o personagem principal esconde o maior detalhe do crime para enganar o leitor. Feito Agatha Christie, que junta todos os personagens num trem, num bar, num saguão de hotel, para finalmente desvendar o crime, o autor do assassinato ou do roubo. Macaquinhos que conviviam com famílias asiáticas
em alguma daquelas regiões selvagens e remotas de Bornéu ou Macau, não importa. Macaquinhos convivem com os humanos no Brasil. Micos, sobretudo. Eu tive um mico. Eu tive um mico que caiu do ninho bebê. Aconchegados entre as flores de um edredom de chita ou de uma almofada barata, tudo isso aconchegado entre as flores de um edredom de chita ou de uma almofada barata é desnecessário, são detalhes desnecessários. No interior da casa onde passavam a fazer parte da família, os macaquinhos acompanhavam atentos, mesmo interessados. Os macacos empunhavam um celular. É surpreendente como hoje até os macaquinhos são muito espertos e até geniais. Geniais não é um adjetivo para macaquinhos. Não demora e, quando menos esperamos, eles nos terão alcançado. Afinal, não é todo esse, não seria esse o destino que nos espera a todos, o retorno à unidade? Também isso é desnecessário. De súbito ocorreu-lhe uma ideia. A quem? À mãe ou ao filho? A quem ocorreu a ideia? À mãe ou ao filho? Não se falou em nuvens, mas um raio só dispara quando há nuvens. É um fenômeno elétrico provocado pelas nuvens. Nova Babélia, de Juliano Barreto Rodrigues. Inácio deu um pulo quando viu o anúncio da vaga. Recém-formado em jornalismo na capital mineira, não via a hora de deixar o açougue em que trabalhava. A vaga era numa corrutela rica, chamada Nova Babélia, quase na divisa com Goiás. Precisavam de um repórter que fosse bom com palavras. Só isso. Salário? 3 vezes o que ganhava destrinchando carne. Como não tinha periquito a quem dar água, nem medo de aventura, Inácio partiu sem dó para o interior. Foi recebido por um contínuo na rodoviária e encaminhado para a sede do jornal. No caminho, o menino lhe advertiu que seu neném, apelido de Pedro Roseta, homem mais entendido das coisas da região, é quem o entrevistaria para a vaga. Em frente à edificação da Folha de Babélia,
Havia uma pracinha de uma árvore só, cheirando a rosas e esterco de cavalo. O seu interlocutor estava lá, sentado no banco de pé, fumando um pitinho de palha. Chapelão de piaçava na cabeça, camisa listrada, calça marrom pega-marreco e a botina com sola de pneu. Destoou do paletó preto do candidato e seu cabelo amansado à base de goma. Ele pensou comigo, deixa estar. Melhor passar de almofadinha do que desleixado que nem o patrão. Seu neném foi simpático. Disse que o serviço era sossegadinho. Bastava ir onde houvesse notícia. Principalmente política, falar com as pessoas e fazer a resenha para o jornal. Encaminharam-se para a porta do diário e avistaram uma figura elegante vindo em sua direção. Doutor Presidente Henrico, como está passando, compadre velho? Disse seu neném. Soube de um fuzué envolvendo aqueles 2 vereadores mal amados ontem. Deixe eu te apresentar. Virou-se para o moço ainda açougueiro e falou. Rapaz, esse é o doutor Henrico, presidente da Câmara dos Vereadores daqui de Babélia, homem cultíssimo, descendente dos Paraguaçu, lá de Sucupira, na Bahia. Boas tardes, Mancebo. O que traz a nossa bela urbe? Com a cara apatetada, o candidato ia responder, mas foi interrompido por seu neném. Está aí sua primeira prestância, garoto. Nosso presidente traz uma notícia que o povo daqui vai adorar, uai. Picuinha de gente graúda. Mexerico que vai dar falatório para a semana toda. Diz aí, meu compadre, que troço foi aquele? O Edil, assestado, engalanado na beca, eclodiu no atro com as faces descortinando um ar lustral, vendeu a ilharga cesta, pendeu a ilharga cesta e deu-se com o êmulo camarista ventrudo de enriste e tendente a lhe esboroar. Se bem que cabido, o vetusto agonista não anelava em bater-se com o antagonista finório, traquejado no ofício de aliciamento, capaz de embuçar o abalo, salientando-se como uma efígie distensa para vergar toda a sanha em serventia própria. O maruau urdiu uma tergiversação bem lançada. Desalinhou o siso do rilexo rixento vituperante, mitigando a bile a tal passo que o primata lhe obscureceu, lhe secrou escusas e apercebeu-se tão pecante à altura de hipotecar todos os seus votos na legislatura corrente. Que azêmola! Ponto de interrogação entre aspas. Foi o que significou o queixo caído e a expressão de Pedro Bó do candidato. Aturdido, perguntou ao seu patrono,
Me desculpe, seu neném, o senhor poderia me explicar melhor o acontecido? Claro, meu caro. O nobre amigo quis dizer que o parlamentário de cara azedada, munheco tinhoso, estando no passo, deu uma banda para a sinistra, topando a fuça com o dedão do abatufado garnizé, que lhe queria dar com os cascos. Então, desprecavido, acabou abraçando a própria serpente da macieira. O maganão veio com o lenga-lenga aprumado, mutreta de profissional, sabe? Espichou a cacholinha do balofo, que vergou tanto até mostrar os fundilhos. Uai! Mansinho, feito cordeirinho, ficou tão encabulado, achando que tinha feito feio, que só não pediu desculpa, como ainda ofereceu as patas para a corrente. Disse que conluiava com a raposa até o fim do mandato. Eita, trem besta! Assombrado, nosso moço perguntou: todo mundo aqui fala assim? Assim como? Português? Respondeu Pedro Roseta e continuou: não, não, temos uma vila de japoneses que falam lá a língua deles. Depois de um minutinho de silêncio, em que o rapaz ficou olhando a rua por onde tinha chegado e lembrando do anúncio de emprego que dizia bom com as palavras, teve saudade do açougue. Então respondeu a seus novos conhecidos: licença, vou ali comprar uns cigarros. Juliano, a palavra corrutela é equivocada, porque eu olhei no dicionário, porque eu não sabia o que era corrutela, olhei no dicionário e tanto o AIS quanto o outro, Buarque de Holanda, me disseram que era uma palavra que indicava corrupção ou corrompido, mas, vendo a novela Pantanal, aprendi que corrutela também é apelido de prostíbulo. Mas aqui não pode significar nem uma coisa nem outra. Não é prostíbulo, e não é corrupção, e não é corrupto. Inácio partiu sem dó, tire esse sem dó. Eu não sei o que é marrom pega marreco. Vocês, alguém sabe aí? Eu creio que é uma calça curta, né? Que mostra as canelas. Pelo menos aqui em Goiás, eu acho que é isso. Não sei se em outros lugares. Sim, e Currutela também é cidade pequena. Uma vila, uma cidade bem pequenininha. Mas o dicionário, nenhum dos dois dicionários me deu essa solução. Marina, isso é um ponto interessante de levantarmos, que, por exemplo... Isso é mais um regionalismo, não? É isso que eu ia falar, deveras. Acho que é um ponto interessante de discutirmos.
Porque é um regionalismo que em Goiânia, em Goiás, é facilmente reconhecível, mas não estando dicionarizado, talvez o uso prejudique o texto, né, em termos de uma expansão maior do trabalho. Mas um conto não pode ser regionalizado. Isso, exatamente. Tem que ser para todos os leitores e até para línguas estrangeiras. Pode ser traduzido e pode ser, tem que ser acessível até para quem fala outra língua. Isso. Marina, temos a Larissa que levantou a mão, e a Elusa também, e o Francisco. Na fila, a Larissa estava primeiro, eu acho que ela fez um comentário. Larissa, você quer complementar o que você falou? Ia falar ou não? Não. Era só esse comentário mesmo. Sobre Corrutela, né? Obrigada. Ah, tá. Qualquer coisa depois você pode levantar. Bom, então agora o Francisco. Francisco, fica à vontade. Oi, Ademir, obrigado. Eu queria perguntar para a Marina sobre escritores brasileiros de fantasia que escrevem com inspiração estrangeira e fazem contos de fadas, por exemplo, que muitas vezes são mal vistos por isso e são considerados, entre aspas, menos brasileiros. Eu queria saber o que ela pensa sobre isso. Quem escreve contos de fadas, acho que sou só eu, que renovou o gênero contos de fada. A Ana Maria a autora feminina mais importante da literatura infantil. Machado. Maria Machado. Maria Cara. Machado também escreve contos maravilhosos. Mas Marina, só para complementar a pergunta do Francisco, eu acho que ele não se refere a esses contos de fada tradicionais, né? Eu acho que ele se refere mais àqueles livros que têm inspiração, por exemplo, em Senhor dos Anéis, em Guerra dos Tronos, né? Que essa coisa de dragões, magos, feiticeiros, que tem uma vertente muito forte no Brasil, que tem, por exemplo, acho que o maior expoente é um jovem escritor muito lido, chamado Eduardo Spohr, por exemplo. Então, acho que ele se refere mais a isso, né? Esses autores que tentam emular, digamos assim, o Tolkien no Brasil, então o C.S. Lewis também, mais nessa inspiração. Creio que é isso, Francisco. Não sei se traduzir correto o que você quis dizer. Francisco, esses são romances, não são contos de fadas. Os contos de fadas são da tradição oral. Ninguém escreveu contos de fadas originais, nem Perrault, nem os Grimm, nem Giambattista Basile, nem o Panchatantra. Tudo vem da tradição oral. Eu não tenho tradição oral. Não roubo contos da tradição oral. Ok. Elusa, você quer fazer uma pergunta? Fique à vontade. Temos uma pergunta aqui da nossa querida amiga lá do Canadá. Mais uma vez, bom dia. A cidade que eu conheci era Montreal. Montreal? Eu estudo na UQAM. Eu sou estudante do mestrado na UQAM, em Montreal. Marina, trazendo para esse aspecto dessa narrativa, que se eu tenho de escrever pensando não na regionalidade, por exemplo,
como pensar nas traduções que atinjam, inclusive, o estrangeiro. Por exemplo, eu escrevo, né? Eu tenho alguns contos escritos em algumas antologias, em português, e tem alguns artigos publicados em francês e inglês, mas a minha questão é como atingir quando está muito voltado para questões culturais. Por exemplo, eu tenho um conto que entrou em uma coletânea que fala sobre a importância, a macumba, por exemplo. E aí, como trazer isso que toque, como mostrar isso para diversas línguas? Porque, afinal de contas, são muito específicos, né? A macumba é internacional. É uma religião afro-brasileira que é conhecida no mundo inteiro. Mas, em outros países, nós não estamos habituados às oferendas, por exemplo. No meu conto, eu explico que essa oferenda ela serviu como alimento. E eu entendo que ela é internacional, mas essas oferendas elas não existem, né? No Canadá, ninguém fica endemoniado. Se alguém fica endemoniado, diz que está endemoniado, ele vai para o hospício. Não existem, né? Esse tipo de coisa não existe. E aí? Aí. Como transpor essa linguagem para que fique clara, inclusive internacionalmente? Eu nunca escrevi sobre macumba. Posso entrar na conversa? Sim, por favor. Marina, me permita. Inclusive, destaco aqui a presença do presidente da Academia Goiana de Letras, nosso queridíssimo Birajara Galli, grande escritor, grande historiador, grande poeta. Muito obrigado pela presença, Birajara. Elusa, assim, o Humberto Eco, quando ele escreveu um livro chamado, que na minha opinião é o melhor livro dele, romance, né? Livro literário, O Pêndulo de Foucault, na minha opinião superior até O Nome da Rosa, ele fez uma pesquisa durante certo momento, porque um personagem viria para a Bahia, né? Então ele leu muito Jorge Amado, tudo mais, tal. Então ele acabou transpondo aquele Brasil do Jorge Amado para o seu romance. E eu acho que talvez a questão seja exatamente essa, né? Quando se trata de particularidades, né, do país, então não existe talvez a necessidade de você traduzi-la por algo compreensível, porque o próprio exotismo, né, já faz parte da lógica da coisa. Eu não sei se a Marina concorda, né? Mas quando o Humberto Eco ele levou isso para o Pêndulo de Foucault, ele não quis algo que fosse uma magia europeia, digamos assim, mas um elemento místico próprio do Brasil. Então, acredito eu que essa particularidade não precisa ser traduzida, né? Ela vai ser compreensível dentro da lógica do próprio texto. O Deveras levantou a mão. Deveras, pode falar, fica à vontade. Só complementando o que você falou, Demir, só como citar como exemplo assim, quando o Poe, nos contos dele, como ele falava sobre outras terras, outros locais, em vários dos contos, naquela época as pessoas tinham menos acesso à informação, você pode olhar que a grande maioria dos contos, como o Barril de Amontilado, ele começa, quando vai falar de outra terra, explicando aquilo. O que acontece, quais os conceitos daquela terra, do povo, dos costumes, para depois entrar na história. Eu acho que isso é um modelo de se fazer quando você vai explicar algo de outra cultura, você vai falar de uma cultura específica, no caso a nossa, no caso uma religião em que os brasileiros conhecem mais, né? Então, para explicar isso para o público internacional, eu faria dessa forma. Eu explicaria primeiro o que acontece, como é a religião, como ela veio para o Brasil, como ela se desenvolveu como ela se imiscuiu com a Igreja Católica, né, com a religião católica, aquela miscigenação que fizeram entre os santos, né, de colocar a divindade da Umbanda com o seu correlacionado no santo católico, entendeu? Para depois explicar o restante da religião e repassar isso dentro da história para alguém de fora.
Devera, se você me permite, daí eu vou passar depois para a Marina responder, que eu acho que a opinião dela que realmente é que importa hoje, mas eu acredito que esse modelo é um modelo datado. O Edgar Allan Poe realmente fazia isso, o Lovecraft também, era uma coisa comum do século XIX, começo do século XX, mas me parece que a formulação do conto atual já não permite esse tipo de digressão, porque fica com cara de digressão. Claro. Acho que o ideal é inserir na narrativa. Marina, o que você acha? Eu acho que o Luciano falou disse uma hipótese que não é compatível com o conto moderno. Uhum. Porque o conto moderno é muito enxuto, é muito curto. Isso daria um romance ou um ensaio, mas não um conto. O que eu te aconselho não sei, não sei como traduzir isso, porque foge ao conto, a explicação foge ao conto. Não sei, o Humberto Eco fez uma transposição, porque ele tinha um olhar estrangeiro sobre o Brasil. Então, fez uma transposição, leu os livros do Jorge Amado, visitou a Bahia, possivelmente, mas fez uma transposição porque ele tinha olhos de italiano. Não vale. Não vale. Não vale. Eleusa não vale. Ele usou o Jorge Amado como tradutor, né? O Bruno quer fazer um comentário. Bruno, fica à vontade. Sim, eu queria, na verdade, mais fazer uma interrogação, uma pergunta, né? Por exemplo, a pessoa que vai envolver na vida da escrita, ela lê bastante, né? E a gente tem contato com diversos tipos de cultura, né? E tempo, e por exemplo, e diante desses contatos com essas culturas, com esses tempos, né? Desses escritores, citando aí, por exemplo, a Eneida, né? A Ilíada de Homero, a gente vai ter uma leitura mais robusta e mais complexa um pouco. Eu queria saber como que faz para a gente conseguir, né, se deparar com esses textos mais difíceis de ler, né, até mesmo por essa questão do tempo, e como que a gente consegue passar, né, o que aqueles textos, as mensagens que aqueles textos têm para transmitir para a gente, para uma nova escrita, alguma coisa que a gente está desenvolvendo. Você tem que frequentar uma biblioteca pública para ter acesso a esses livros. Não precisa comprar. Sobretudo, não precisa comprar. Pode pegar emprestado numa biblioteca ou ler na biblioteca mesmo. O acesso aos livros é difícil em certas cidades pequenas, como uma corruptela. Utilizei a palavra nova que aprendi. Mas as cidades grandes têm bibliotecas nas comunidades, bibliotecas comunitárias que vivem de doação de livros. Eu já doei montes de livros meus para as bibliotecas comunitárias. Então, nas cidades maiores, não é difícil ter acesso a esses livros. Respondi a sua pergunta, Bruno?
Sim, sim. Assim, eu fiquei pensando em uma outra coisa, por exemplo, na questão da linguagem da época, né? Que os autores escreviam, né? Que é bem mais distante da gente, é um pouco mais difícil. E eu acredito que a gente só consegue vencer isso, realmente, igual a senhora falou, né? Com esse exercício, né? Da leitura. Mas o que eu penso é como que a gente consegue transmitir, às vezes, para uma linguagem mais do nosso tempo, né? Um livro que foi escrito há muitos anos atrás, a gente consegue pegar uma palavra, conseguir encaixar ela ali numa escrita do nosso tempo, né? Transmitir para um leitor mais atual. Você lê com os olhos do passado e atualmente traduz para os termos do presente. É uma tradução que se faz, não é uma releitura. Você lê com os olhos do passado e traduz com os olhos do presente. Não é uma transposição, é uma tradução que se faz. Seu Neném, voltando à Nova Babélia, Seu Neném começa falando normal. Mas o Edil, o presidente o presidente da Câmara de Vereadores de Babélia, fala muito... a fala dele é muito caricata, parece uma piada. Ninguém fala dessa maneira. Perdeu a larga cesta. Não, a ilharga é a parte do quadril. Não... Parece uma piada. Ninguém fala assim. Nem nas novelas fala assim. Marina, temos aqui uma pergunta da Nádia, que ela pergunta o seguinte: quais interlocuções podemos utilizar para dar vivacidade a entonações ao texto e não torná-lo cansativo, caso ela se sinta à vontade para responder? Eu acho que ela está percebendo como você lê, interpretando, né? Então, a pergunta acho que é meio nessa direção. Como escolher as palavras para dar essa vivacidade para o texto? Eu escolho sempre as palavras surpreendentes, as palavras que não são utilizadas. Eu fujo dos lugares comuns, porque os lugares comuns são clichês. Todo mundo sabe o que é lugar comum? Sim. Nós tivemos uma excelente oficina aqui com a Cíntia Moscovitch, que falou sobre clichês. Foi ótima, maravilhosa. Ela é maravilhosa, né? Mas, Marina, aproveitando, você acha que ler o texto em voz alta ajuda a buscar essa musicalidade? Não sei. Eu estou lendo o texto em voz alta, mas não sei se eu transmito a musicalidade do texto. Tento fazer entonações, mas não sei se transmito
a entonação do texto. Eu tento usar palavras incomuns, surpreendentes, que não caberiam naquele contexto. É meu estilo para renovar a linguagem. Marina, então, nesse sentido, você usa palavras incomuns, mas não raras e nem arcaísmos, né? Palavras que estão no contexto, que as pessoas compreendem, mas que não são usadas com regularidade? Seria mais ou menos isso? Mas evitando arcaísmo, evitando erudição demais. E prefiro sempre a ordem direta, porque a ordem direta conduz o leitor para a direção que a gente precisa para contar a história que a gente se dispôs a contar. Bola de gude, de Clarissa Moura. Rita me fitava com aqueles olhos azuis, estrábicos e esbugalhados. Assim que entrou aqui em casa, foi a primeira vez que vi olhos de bola de gude, criança feia, careca. Todos os bebês são feios. Acho que eu nasci feia também. Essa menina vem atrapalhando minha vida desde que ainda estava dentro da minha mãe. Na verdade, tudo muda quando uma criatura vai para o centro de uma fêmea. Percebi isso quando Nina, nossa cadela, pegou um bucho de cachorro vira-lata que minha mãe odeia. Ela achou ruim, reclamou, brigava dia e noite com Nina. A cachorra fujona que saiu e voltou prenha de 5 cachorrinhos. Morreram todas. Coitada da Nina. Ela ficou cansada, lenta, dorminhoca, não fazia mais nada, só dormia. Minha mãe reclamou tanto, mas tanto, que pegou um bucho também. Mamãe colocou o nome da irmã, da minha irmã, Rita de Cássia, a santa dela. Acho que engraçado isso de dizer que a santa é sua. Para mim, as coisas só são nossas quando a gente compra ou ganha. Do nada, a santa vira boneca que protege gente. Enquanto a barriga crescia, ela todo dia acendia uma vela, se alisava e rezava. A menina lá dentro não sentia nada, não sabia de nada. Ganhou o nome da santinha que fica no quartinho ao lado da sala. Depois que minha mãe disse que eu ia ter uma irmãzinha, que ela ia ser minha melhor amiga e companheira, tudo mudou. Mamãe só vivia vomitando, com sono, não queria brincar comigo, triste e deitada. O médico disse que ela tinha que passar a gravidez toda acamada para a menina vingar. Toda noite que minha mãe rezava, eu rezava junto, pedindo para aquela menina não nascer. Queria minha mãe só para mim, mas não adiantou. Meu pai, que quase não tinha tempo para brincar comigo, passou a trabalhar mais. Eu só via ele nos fins de semana e sempre cansado porque tinha uma boca
mais para alimentar. Minha filha, papai tem que trabalhar para dar o melhor para você e sua irmãzinha. Mas o melhor para mim era ter meu pai e minha mãe somente para mim. E mesmo antes de nascer, a bola de gude azul roubou meus pais. Eu queria ser filha única, como meu pai e minha mãe. Não tenho tios e nem sinto falta. Família boa é que tem tempo para ficar junto e brincar feliz. Agora eu fico sozinha o tempo todo. Desde que Nina teve os cachorrinhos mortos, também não quer brincar comigo. Os bichinhos pareciam ratinhos, pretinhos, tamanhico de nada. Mamãe falou que eles não iam ficar ficar vivo e quase matou nossa cadela. E ela teve sorte. Certo, sorte mesmo seria se ela nunca tivesse pegado um bucho. Faz 5 dias que eu não consigo dormir. Rita está dormindo no quarto da minha mãe. Só vive pendurada nos peitos dela, mamando. Minha mãe chama ela de minha bezerrinha. Vai ser a bezerrinha mais forte de todas. Será que ela me acha fraca só porque eu não estou pendurada sugando o leite dele?